momento, nós estamos na 14ª parte do nosso projeto, do nosso sonho de chegar até fevereiro do ano que vem, onde nós estaremos reunidos como igreja, orando aquela oração que faremos de 8 da manhã às 10 da noite. Estamos na 14ª, não fiz a conta, mas eu acredito que teremos ainda muitas quintas-feiras reunidos aqui, trabalhando no tema que nós escolhemos, que é Entre Dois Altares, hoje, dia 14 de maio. Meus irmãos, eu quero pedir licença a vocês no dia de hoje, de uma maneira muito particular. Eu queria, nesse dia, iniciando hoje, fazer um manifesto. Então, eu peço aos irmãos que compreendam que é muito importante para mim, é algo de cunho muito pessoal, eu falar sobre esse manifesto. Eu relutei bastante, suprimi bastante sobre esse manifesto, que será divulgado agora. É algo que eu nunca fiz, que eu nunca comentei com ninguém, é algo de cunho muito particular e eu sinto essa necessidade. É um desabafo, não é? É um desabafo. A gente tem assistido a um público, né, que ouve, que assiste, principalmente com relação agora a esse mecanismo que a gente está disponibilizando da internet, que pode sim alcançar um número maior de irmãos, né? Aproveitando a oportunidade, eu quero pedir a você que está na internet, você que está aqui me ouvindo, e você pode contribuir bastante fazendo a divulgação, fazendo esse compartilhamento, não é? Muitos irmãos podem contribuir para que esse veículo, essa instrução, aquilo que Deus está fazendo aqui, possa alcançar um número maior de irmãos. Como é que você pode contribuir? Além de estar orando, é necessário que você entre ali no aplicativo do YouTube, no canal aqui do Cura da Alma, vai lá, dá o seu like. Estou aprendendo a falar, dá o seu like. É aquela mãozinha que está lá, você vai lá e pá, aperta aquela mãozinha, e se for possível, você pega a setinha e lembra de um irmão ou outro e compartilha com ele via WhatsApp, seu Facebook, quem sabe, né, você lembra de alguém que possa cooperar. E, se possível também, que para mim é muito importante ouvir o seu comentário. O seu comentário nessa plataforma é muito importante, eu não quero normalmente que você me traga elogios ou coisa dessa natureza. Eu sempre eu olho todos na esperança de ouvir alguém que esteja realmente me ajudando, dando norte acerca de tudo que nós estamos falando aqui. Como eu falei para os irmãos, eu quero iniciar minha fala sobre um manifesto. Desejo falar o que nunca falei para ninguém, irmãos. Eu desejo falar a todos vocês sobre um coração que lhe dá, que eu intitulei como o chão de uma fábrica espiritual. O chão de alguém que trabalhou o dia todo. Imagina uma fábrica que quando dá 5 horas, a campainha toca, é o final de expediente. Uma fábrica que produz. Imagina como está o solo, né? Como é que está o chão. Imagina. Então eu dei esse título. Esse meu desabafo vai em cima disso. Eu convido você a pensar. Se pudéssemos materializar o peso espiritual e também emocional de um dia exaustivo de gabinete pastoral. Imagina, veríamos que esse piso, ele não está sujo de óleo
ou talvez de serragem, um material de fábrica, mas ele está cheio de resíduos, muitas vezes tensos, e a maioria deles são invisíveis. Quem entrasse ali, ao final desse expediente, encontraria um cenário de conflito, de entrega espalhado por todo esse ambiente. Veria os retalhos de máscaras sociais rasgadas, desfeitas por um cansaço que não há fingimento, que não há algo que não seja tratado de forma transparente. Sobre esse piso estaria o peso de defesas que já não protegem nada, descartadas porque a alma finalmente entendeu a vulnerabilidade como o único caminho para a cura. Nesse ambiente haveria o rastro invisível, mas palpável de quem travou uma luta interna contra a própria conveniência, escolhendo a verdade em vez de confronto. Seria possível notar o silêncio do esgotamento, o tipo de entrega que ocorre quando as palavras terminam em apenas a presença bruta permanente. No chão dessa fábrica estariam os fragmentos das máscaras de pessoas que deixaram cair ali, como pedaços de orgulho quebrado e justificativas esfarrapadas. É nessa linha que está o meu desabafo. Parece que existe uma demanda de pessoas que estão vindo na direção do gabinete pastoral tentando encontrar respostas para suas vidas. E o cenário que eu observo é absurdo. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de servos e servas de Deus que já deveriam ser mestres. Mas quando a gente começa a abrir o diálogo, quando nós começamos a tentar entender aonde essas pessoas querem chegar, nós descobrimos exatamente isso. Certamente nós ouviríamos o que eu mais ouço, sabe, aquela fachada, e aí? E talvez a pessoa disse, tudo bem, está tudo bem, fala comigo, tudo bem, está tudo bem, quando na verdade não tem nada bem. Sugeria esse texto completamente desintegrado do ambiente que essa pessoa quer chegar. Eles vieram ao gabinete, sentaram, muitos nem falam, só choram. E o pastor é obrigado a observar as lágrimas, o pranto, e as pessoas não conseguem nem verbalizar tamanho a dor da sua alma. Outros não. Outros entram e está tudo bem. E começam então a falar, e falam muito. Falam. E falam muito, e você calado fica. E aquilo ali é como se fosse um descarrego da alma, sabe? A pessoa precisa encontrar alguém que possa ouvir. As pessoas às vezes só querem falar. O que se viria nesse solo? Ali também
Viríamos o pó das expectativas esmagadas pelo tempo, o tempo perdido, formando uma camada cinzenta de ilusões que precisaram ser moídas com a dureza da palavra e da realidade. Quando nós escutamos as razões e nós somos obrigados a destruir toda essa estrutura e, diante de um confronto direto, dizer: está tudo errado. Desconstruir ideias, valores, religiosidade, costumes, padrões, que não levaram essa pessoa a lugar nenhum, e as pessoas ficam anos presas a tudo isso. Estou falando dos planos humanos que apareceram ser perfeitos, mas só no diálogo você percebe que esses planos estavam completamente cheios de defeitos, e nós somos obrigados a trabalhar nisso para que a pessoa venha entender qual é o propósito de Deus naquilo que ela está passando. O cenário traria poças de lágrimas e as manchas invisíveis do suor de um corpo e da alma, frutos de uma transpiração mental elevada ao extremo que conduziu o aconselhado ao diagnóstico de borderline e também de possessão. É difícil você trabalhar com crentes borderlines. É difícil você trabalhar com crentes oprimidos. Estou falando de crentes. Estou falando de servos e servas de Deus em estado de depressão elevadíssima. E o que eu percebo é que está havendo um crescimento, uma demanda nessa direção. Isso está aumentando. Daí esse desabafo. Por fim, restaria a fadiga crônica de alguém que decidiu carregar fardos alheios. Eu estou falando do conselheiro, de ter que decidir escolher um ministério pesado. Algo que só aqueles que estão muito próximo de mim que podem mensurar. Às vezes, passa daquela sala para fora. Principalmente quando nós estamos lidando com possessões malignas, onde um servo, uma serva de Deus estão sendo dominados por uma entidade maligna que agora se apresenta. E você é obrigado a ter toda a habilidade para lidar com potestades. E muitas vezes você precisa de ter alguém ali que te ajude a conter a violência, a agressão. Isso realmente não é que seja fardo, mas é algo muito pesado. Ter que ver o choro daqueles que não conseguiram mais conter a sua própria dor. Esse é um dos problemas. O que mais nós vemos nos gabinetes é o choro. São as lágrimas. Lágrimas de homens e de mulheres que muitas vezes são sim espirituais. São. Mas talvez aquela pergunta que não se cala e dizer: e aí, pastor? Onde eu errei? Pastor, aonde está a minha culpa? Eu preciso entender porque meu filho se desgarrou. Eu preciso entender por que minha filha se desgarrou. Pastor, eu não estou entendendo por que meu casamento está sendo destruído.
O pastor, ele tem a função de, a cada gabinete, se transformar em uma pessoa. Eu costumo dizer, irmãos, que pastor de gabinete pastoral, ele se transforma naquilo que a necessidade exige naquela hora. Se precisar ser mãe, o pastor é mãe. Eu aprendi a ser mãe. Eu aprendi a ser marido. Eu aprendi a ser esposa. Eu aprendi a ser pai. A cada gabinete, a cada choro, a cada necessidade, você se transforma naquilo que a pessoa precisa. E o dia vai passando, as horas vão passando, e a gente começa a perceber, irmãos, que isso é muito sério. Esse chão sujo, desordenado e pesado é o maior testemunho de que a luz e a maturidade estão sendo trabalhadas ali, naquele momento ali. É nele que a teoria morre e a realidade bruta se impõe através de lágrimas reais, marcadas pelo adultério, pela violência doméstica, pelo desemprego, o peso do suicídio, batendo a porta, e isso acontece sempre de forma crescente. A ideia seria que vai diminuir, não é? Então você cura um, cura outro, ajuda outro, mas quando você olha ali fora, aumenta. Eu disse, não está diminuindo, está aumentando. Daí a ideia de falar com vocês. É nesse ambiente que se descobre que a fé teórica está em frangalhos e que o que resta nas mãos é o caos emocional que nenhuma campanha da vitória conseguiu estancar. O que se percebe no gabinete é que as pessoas chegam como se fosse o último recurso. Eu lembrei, é sempre assim. Pastor, quem te trouxe aqui? Não, pastor, eu lembrei. Eu lembrei do Senhor, eu lembrei, é o que eu escuto, eu lembrei. O Espírito de Deus me trouxe porque eu lembrei. Tá, que bom que você veio. Mas me diz, e o seu pastor? E a sua igreja? Não. O meu pastor não tem tempo para me ouvir, o pastor nem sabe que eu existo. E você, sendo servo e serva de Deus diante desse problema, o que você fez? Pastor, eu fiz a campanha da vitória. Você fez a campanha da vitória? E aí? Não, aí não deu certo. Aí eu fui para a segunda campanha da vitória. E quantas campanhas da vitória você fez? Perdi a conta. Não resolveu? Não resolveu. E agora eu fui para o monte, eu fui orar. Fiz campanha. Não resolve. E por que não resolve? O gabinete pastoral, ele é um trabalho artesanal, irmãos, e é exaustivo, onde se retiram peça por peça. É um quebra-cabeça, é peça por peça. O problema da filha de um é o mesmo problema da filha do outro, é o mesmo problema do casamento de um, que é o mesmo problema do casamento do outro, mas estou lidando com pessoas diferentes, cabeças diferentes,
ambiente diferente. E para cada um detalhe desse, eu entendi que é peça por peça. Estou falando das heresias, eu estou falando das falsas experiências que foram instaladas na mente de cada uma dessas pessoas. Tenta-se reconstruir fundamentos de disciplina e maturidade em quem nunca foi ensinado a assumir a responsabilidade, apenas para receber a bênção. O problema da igreja é esse, é receber a bênção. Não tem confronto, não tem disciplina, ninguém trabalha nisso. Esse manifesto que eu estou fazendo é um desabafo. O chão dessa fábrica pastoral é um ambiente insalubre, marcado pelo ruído constante da reclamação, pelo calor das crises familiares e pelo risco da contaminação emocional. É impressionante como a igreja está emocionalmente desequilibrada. É impressionante. O nível de inquietação, a perturbação da mente é assustadora. Eu não estou falando isso de forma teórica, eu estou falando isso de 40 anos. 40 anos em gabinete. Daí eu disse que eu nunca fiz isso, nunca falei sobre isso. E aí, Fernando, eu lembrei de você. O sangue frio torna-se a ferramenta de proteção para não ser esmagado pela prensa das expectativas irreais de quem chega achando de que o conselho vira um milagre sem esforço. Bota a mão aqui na minha cabeça e me cura, e eu saio daqui bem. Faz uma oração que eu vou sair daqui liberto. Sai daqui que meu filho vai voltar, que a minha filha, meu casamento. Faz uma oração forte. O interessante de tudo é que eu usei uma técnica, até espiritual. A gente ouve os conselhos, ouve o aconselhado, e ele ali conta a sua trajetória de vida, a sua dor, o seu sofrimento, e é real. E sabe o que acontece? O que ele quer é que eu ore por ele. O que ele quer é que eu coloque a mão na cabeça dele e repreenda o demônio, que sai e acabou. Ele quer isso, porque é isso que ele aprendeu. E aí eu digo, nós estamos encerrando o nosso gabinete. Eu queria que você se colocasse de pé. E a pessoa não entende nada, ele vai orar por mim, né? E aí a pessoa se coloca de pé. Eu disse, se aproxima aqui da minha cadeira, por favor. Dá a volta aqui na mesa. E ela vem achando que eu vou levantar da cadeira e eu vou pôr a mão sobre ela. Eu disse, estende as tuas mãos sobre a minha cabeça. Como, pastor? As suas mãos estende sobre a minha cabeça. Põe as suas mãos sobre a minha cabeça e ore por mim. Como? Eu estou lhe dizendo que você vai orar por mim. E na sua oração que você vai fazer em voz alta, que eu quero ouvir a sua oração, não ore por você, não ore pelo seu problema, não ore pela sua família, não ore pela sua igreja. Eu só quero que você ore por mim. E se você não orar por mim, eu vou interromper a oração e você vai ter que orar de novo. E a pessoa, mas eu vou botar a mão na sua cabeça. Você vai botar a mão na minha cabeça. Mas você põe. Porque a ideia é mexer. E interessante de tudo é que eu escuto lá fora, interessante, eu fui lá para receber a oração dele e eu é que orei por ele. Como se em mim tivesse alguma coisa que fosse
sobrenatural, além daquilo que... Gabinete não é fácil. Eu marquei algo aqui que eu queria conversar com os irmãos. Diante de pecados, de erros e de ensinos que criaram raízes profundas e já não respondem aos tratamentos paliativos, decide-se quem ainda tem chance de cirurgia e quem só pode receber o suporte para não morrer no desespero. Essa é a verdade. O problema aqui é que muitos desses gabinetes te levam num estado de UTI. É UTI ou CTI? É UTI. É. Aonde você tem um número imenso de pacientes e que agora você tem que ter o sangue frio de escolher quem vive e quem morre. Essa é a sensação. Porque depende da clareza e da transparência do aconselhado. Existem pessoas num estado tão crônico, mas tão crônico, que por mais que você fale, por mais que você ensine, eles nunca vão captar aquilo que tem que ser captado. Nunca! É incrível! É como se você tivesse exatamente isso, você entendeu? Mas, e aí, como é que fica? Nesse lugar de verdade nua, o gospel, fala gospel. Rapaz, gospel. Você acredita, querido, que existem louvores que me irritam? Você já parou para pensar no que eu estou falando? Ou você também se irrita com alguns louvores? Sabe, eu estou falando daquela ministração, sabe como é que é? Daquela gritaria, daqueles assovios, daquela gente gritando lá atrás, sabe aquela forçação de barra para onde vende? O público gosta disso, o crente gosta disso. Quanto mais grita, quanto mais fazem esses espetáculos, eu não consigo imaginar, aí falam em línguas, misturam e profetizam. E o crente assiste isso, essas músicas me deixam muito irritado. Isso para mim é preocupante. E por que eu estou me transformando nisso tudo? Porque eu estou vivendo uma realidade completamente diferente. O que eu percebo são centenas, famílias e mais famílias, perdendo toda a estabilidade. O que eu percebo no mundo prático é o pai, é a mãe, que estão pranteando, precisando urgentemente de uma ação divina que venha sobre esta casa por causa do seu filho, por causa da sua filha. E não há ninguém que pelo menos console, que esteja ali intercedendo por essa família, por esse irmão, trazendo uma palavra. É prático, é só número. Faz campanha, mas para. Nesse lugar de verdade nua, o gospel se desfaz e sobra apenas o homem caído. Depois que faz todos esses movimentos, depois que faz todas essas coisas, aí... Pastor Gilberto, eu lembrei do senhor. O que você fez? Tudo que o movimento gospel manda fazer. Já fiz todas as campanhas que o senhor possa imaginar. Já fiz todos os jejuns que o senhor possa imaginar.
Já fiz todos os clamores que você possa imaginar. E eu vim aqui como se fosse o último recurso. Isso quer dizer que você veio aqui, o último recurso. O último recurso da tua necessidade. Esse gabinete, ele tornou-se a unidade de terapia intensiva de um sistema religioso falido. Falido. O que se observa diariamente não é apenas o aumento estatístico de atendimentos, mas um êxodo de almas exaustas que, após serem consumidas por engrenagem de entretenimento e falsas promessas, chegam ao aconselhamento sem força alguma, sem fé e sem identidade e sem esperança. Eu te pergunto, o que fazer? O que fazer? A causa do colapso é clara. A ausência do conhecimento bíblico é profunda e o desequilíbrio emocional é crônico. Eu vou repetir. A ausência do conhecimento da palavra de Deus, ela é profunda. E o desequilíbrio emocional, quando se funde, é muito grave. Vivemos a era do aprendizado raso, onde a leitura das Escrituras foi substituída por fases de efeito, e o estudo sério deu lugar ao misticismo barato. As pessoas estão sendo treinadas em teorias, mas permanecem analfabetas no que diz respeito à prática da vida no espírito e na resiliência diante de uma pressão. Nós não estamos acostumados a viver na pressão. Se houver um desconforto, se houver uma pressão, a primeira coisa que atinge é o nosso emocional. Nos desequilibramos, ficamos inquietos, ansiosos. E, queridos, isso é caminho farto para o inimigo fazer a festa. Esquecemos de viver na prática aquilo que o Senhor diz: não andeis ansiosos, inquietos por coisa alguma. Coisa alguma? O que é coisa alguma? Coisa alguma é muitas coisas. As igrejas, em sua maioria, abdicaram do papel de discipuladores para se tornarem balcões de negócios espirituais. Negócios espirituais. Criou-se uma cultura pagã de soluções instantâneas e mágicas, baseada em campanhas e amuletos revestidos de terminologia cristã. Essa é a realidade. É a herança de padrões humanos e até diabólicos que mimetizam tradições vazias. Enquanto a liderança não estiver cara a cara com demônios de alto escalão que possam operar nessas estruturas, essa liderança, eles não mudarão o padrão, pois o rótulo do sucesso comercial lhe traz uma falsa sensação de acerto. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, né, pastor Josival? Do que significa demônios de grande escalão. Eu estou falando de coisa muito poderosa. Eu estou falando de coisas que muito poucos, mas muito poucos podem ver e presenciar. E quando essas potestades que se manifestam em gabinete, elas se apresentam e nós temos que confrontá-los e até mesmo, de alguma forma, ouvi-los. Eu faço assim: Deus, por quê?
Por que só 3 ou 4 podem ver isso? E por que não a igreja toda poderia testemunhar essas coisas? E o Espírito de Deus faz-nos calar. Se eu pudesse levá-los ao final de um dia exaustivo de gabinete pastoral, e se pudesse abrir os olhos espirituais para que vocês possam ver os resíduos desse chão, vocês ficariam assustados. Talvez você perguntasse para mim, da onde está esse lixo todo, essa confusão toda? Eu diria, isso tudo que está aqui é um entulho. É o lixo dos nossos irmãos, das nossas famílias. Aqui tem o choro, o pranto, a dor de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de uma família que está em decomposição. Aqui está o choro de um filho, de uma filha, que está vendo a sua família sendo completamente destruída. Ah, se eu pudesse mostrar isso. Quando essas fórmulas mágicas caem por terra, as pessoas chegam ao gabinete desesperadas, com a mente exaurida. Primeiro, você tem que ter toda a paciência para ouvir a mente. E por mais que você fale, por mais que você tente explicar, a mente, ela está tão cansada que ela não vai captar. Então você tem que fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você tem que passar muitas horas trabalhando na mente de um aconselhado. Talvez para que ele pegue, quem sabe, 10%. Porque a mente dele foi cauterizada por todo tipo de doutrina. Foi cauterizada pelos costumes, pelos padrões, que hoje são completamente ineficazes. Não se move um mosquito. Um mosquito. Esse sistema, ele se tornou tão diabólico, mas ele se tornou tão maligno, que nós estamos tão encarcerados a ele, e nós cremos que esse é o melhor para a nossa vida. Não. Decididamente, aqui nesta igreja, a qual, enquanto eu viver, não haverá campanha. Aqui não tem campanha. Campanha A, campanha B, não tem campanha. Vocês que são membros daqui, aprendam a lidar comigo. Não tem campanha. Aqui é confronto. Aqui é o lugar onde nós vamos aprender a alinhar a nossa vida com Deus. Alinhar. Nós precisamos formar caráter. Quando nós estamos alinhados na fidelidade, na obediência da palavra, é esta palavra que alinha com cada um de nós, e eu continuo crendo que as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida, vão nos perseguir e vão nos alcançar. Diga comigo, eu não fui gerado para correr atrás de bênçãos. Diga, o meu Deus, Ele não me criou assim. Houve uma deformação, houve um sistema, ele mexeu com a cabeça da gente, e agora nós somos ensinados a ficar correndo de um lado para o outro, tentando encontrar algo que satisfaça o nosso coração, quando na verdade aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, está o tempo todo do teu lado. Sabe o que é? A palavra. A palavra é a regra.
Mexer com isso é muito triste, principalmente quando você está lidando com uma série de pessoas feridas, machucadas. Muitas vezes, resta apenas aplicar uma morfina espiritual. Lembrei de você de novo. Muitas vezes, eu sou obrigado a dar uma morfina espiritual. O quê? Para aliviar a dor residente, pois a estrutura da vida foi tão corroída pelo engano que quase não se pode reconstruir. Você consegue entender o que eu estou falando? Não dá. A mente, ela está tão absurdamente distorcida que por mais que você fale, essa pessoa nunca vai entender que aquilo ali é o bem para ela. Ela transfere. O conselho é transferido. E ele vai, se a minha mulher tivesse aqui para ouvir isso. Ah, se meu filho tivesse aqui para ouvir isso. Ah, se o meu marido tivesse aqui para ouvir isso. Não! Essa palavra é para você. É para mim. Assumir a tua realidade. Dizer, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de transformação de mente. Aqueles que supõem que sarado estão, esses são os piores. Eu não sei, você consegue entender o que eu estou falando? Aqueles que se acham donos da verdade também é outro grupo. Esses um pouco piores porque os doentes, de fato, eles estão lá no gabinete e talvez eu cure um, cure outro, aconselhe um ou outro. Pior é aqueles que nunca batem no gabinete e que estão completamente doentes. E esses contaminam a outros. A morfina espiritual é para aliviar a dor residente de uma estrutura que foi corroída pelo engano. Difícil. Elas buscam a solução sem entender que a cura, a minha, a sua, a nossa cura, ela precisa de mudanças radicais. É uma mudança radical que vai confrontar o seu costume. Ela vai bater de frente com a sua doutrina. Ela vai confrontar todo o sistema religioso que você seguiu até hoje. O mundo está desabando na tua cabeça, o mundo está desabando dentro da tua casa, você está vendo isso acontecer, mas o sistema te aprisionou de tal maneira, ele te travou de tal maneira que a lógica vai dizer, fica tranquilo, faz a campanha tal, essa campanha é forte, vai lá, faz essa campanha, que essa campanha vai tirar você do teu problema. E você vai lá e entra na campanha, mas você não muda o teu caráter. Você não muda a sua forma de viver. Você não exige uma autoridade espiritual sobre o teu problema. É fácil. Percebo um crescimento absurdo de crentes totalmente despreparados para tempos difíceis, tempos que se avizinham, está bem aqui na frente, formam ensinamentos que não levam a lugar nenhum, mas não ensinam as pessoas a viver no sofrimento, não ensinam as pessoas a conquistar e muito menos a renunciar. Problemas, lutas, adversidades, nós sabemos que temos, sempre teremos. O problema é como você vai trabalhar isso, de que forma você vai trabalhar isso.
Atribuímos, não, isso é coisa do capeta. Isso aí é do demônio. Isso aí é Satanás, Isso é o diabo trabalhando. Não, querido. Eu não sou defensor do diabo, muito menos de demônio nenhum. Eu não sou advogado de Satanás. Mas se nós estamos passando por isso, são nossos próprios erros. São as nossas escolhas. Nós não temos inclinação espiritual, e a inclinação que nos foi oferecida é rasa. Diante da situação é rasa demais. O resultado da igreja atual é um exército de mutilados. Exército de pessoas mutiladas. São crentes que, se abrir o microfone, não haverá canto de vitória. Só lamúrias, só dor e sofrimento. O pastor que tenta reverter esse caos vive uma realidade solitária, não só solitária, brutal, que no sangue frio, na dependência absoluta da verdade, vai consumindo, sendo consumido e desgastado pelo volume de necessidade. Muitas vezes, acabou o sono. Muitas vezes, o dia e outro dia, a noite, é tudo a mesma coisa. Sabe? É o gatilho de alguém que vive vendo crentes, servos e servas de Deus, comendo o pior, vivendo o pior. E muitas vezes você quer ajudar, muitas vezes você quer reverter e não consegue. Esse é o meu protesto contra todo o sistema religioso que adoece uma multidão inteira. Esse sistema religioso, em vez de curar as pessoas, em vez de dar vida às pessoas, elas escravizam. E você se torna escravo do sistema. Você não sai porque você tem medo. Você não corta esse cordão porque você anseia isso, anseia aquilo, tem medo daquilo, tem medo da outra coisa. E você fica ali. E os anos passam, as coisas não acontecem, as campanhas não resolvem, quando na verdade o que nós precisamos é ir para o confronto. Eu penso que Davi está absolutamente certo. Se na tua frente tem um filisteu, e se esse filisteu é gigante, e ele te afronta, quando diz, não tem homem aí não? Não tem homem aí, não tem ninguém aí que se levante contra mim, não tem ninguém não. E a igreja de Saul se cala. Ninguém se levanta. Ninguém faz nada. E chega um garoto, pequeno, que não foi para a guerra. Ele não foi enviado para a guerra. E ele vê a afronta do inimigo e fica olhando, esperando que alguém se levante. Mas ninguém se levanta. Agora ele diz, bom, já que ninguém se levanta, então vai valer a minha experiência. Porque quando eu pastoreava a ovelha do meu pai, eu me lembro muito bem. Eu me lembro. Fala comigo, eu me lembro. Você tem que lembrar as coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Que no momento do confronto, no momento mais difícil da sua vida, no momento em que você achou que tudo estava indo de mal a pior, foi esse Deus que te levantou, foi esse Deus que te colocou de pé. Acredita, esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus
que trouxe resposta no momento certo da tua aflição. É esse Deus que vai estar contigo agora, no meio da tua luta, no meio do teu sofrimento. Glória a Deus. É esse Deus. Matei um urso. Ah, mas eu também matei um leão. Se Deus me deu o leão, me deu o urso, eu lembro disso. Então esse filisteu aí vai cair por terra. Quando você determina isso, você não depende de mais ninguém. Tem um hino que diz, né? Eu não preciso... Como é que é? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não é isso? Tem. Você tem que trabalhar com as suas memórias, isso é muito pessoal. A minha mensagem é que você se desligue do sistema. A minha mensagem é que você não precisa estar aqui nesta igreja ou igreja nenhuma para encontrar a tua bênção. Igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja é lugar de você aprender o caminho da bênção. Sabe? Você vai estar no trabalho, a bênção vai chegar lá. Você está dormindo, a bênção vai chegar lá. Você vai estar na escola, a bênção vai estar lá. Aonde você for, a bênção vai chegar lá. E como é que chega? Quando você quebra o sistema. Esse é meu lamento de quem vê a ovelha ser tratada como número. É hoje. A igreja, os membros da igreja não são João, Maria, Fernando, Zé Carlos. Não. Hoje, a coisa se tornou tão grave que você é um número. Só se lembra de você se lá na contabilidade do dízimo você não deu dízimo. Aí ele lembra. Fora disso, você não é nada. Ou seja, quando você é um número, então você está diante de um lobo. Um lobo que se veste de pastor. Não há mais tempo para teorias, irmãos. Eu tenho dito isso. Não há mais tempo para teoria. Ou voltamos à essência da palavra, ao confronto real das trevas, ou continuaremos apenas administrando o óbito de uma geração que teve a religião, mas nunca conheceu a Deus. Tem a religião, tem o título, eu sou da igreja tal, o meu pastor é fulano tal, eu congrego na igreja tal, eu pertenço ao coral tal, eu sou do ciclo de oração tal, eu sou... Não, querido, isso não leva à solução de problema de ninguém. Nós precisamos mudar essa realidade. A minha realidade é o meu gabinete. É o meu gabinete. O meu compromisso é com aqueles que ainda podem ser salvos. E é difícil isso. É difícil você olhar e imaginar, quando na verdade todos podem ser salvos. Todos. Mas existem pessoas tão encarceradas com a sua mente, que elas admitem que estão erradas, mas não têm forças para sair. Há pessoas que admitem, dizendo, se eu morrer aqui hoje, eu sei que eu vou para o inferno. Eu sei. O meu comportamento, a minha linha de pensamento, a minha atitude, essas coisas, com certeza não condiz com a palavra. Então, por que não muda? Então, por que não sai desse cárcere? Não consegue. Não consegue. Aquilo que fez de errado ontem, continua fazendo errado hoje e vai fazer amanhã. É impressionante. É impressionante como o Espírito de Deus nos mostra essas coisas. Me assusta, mas me assusta muito quando eu ouço
da boca de alguém palavras que não são mais próprias. Me preocupa. Irmãos, esse desabafo eu precisava fazer. Que Deus, pelo seu grande amor e pela sua misericórdia, nos dê livramento de tão grande realidade. Essa é a minha palavra. Obrigado porque você me ouviu. Vamos falar então sobre Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, porque o salário do pecado, repete comigo, o salário. Fala, o salário. O salário é algo merecido. O salário é quando você faz algo e que o patrão agora ele tem que pagar você pelo trabalho que você fez. Então o texto é bem claro. Quando você trabalha, ok? Para o pecado, e se o teu patrão é o pecado ele tem que pagar você pelo trabalho que você fez para ele. Interessante. O termo salário indica algo que é merecido. É uma dívida que o pecado paga àquele que o serve. Eu vou repetir de novo para você entender. Esse termo em Romanos 6 que Paulo escreve sobre salário do pecado, esse salário aqui indica algo que é merecido. Ou seja, é uma dívida que o pecado paga àquele que o serviu. Você peca, recebe. Fala, para cada pecado, um salário. Fala, para cada pecado, uma moeda. E outra coisa, o salário, ele não é um presente ou um favor. É uma contraprestação devida. Fala, contraprestação devida. Não adianta você dizer que tu não quer. Não adianta, não, eu trabalhei de graça. Não, não tem de graça, aqui não tem de graça. Você não trabalha de graça. Trabalhou, tem que receber. Vai receber de um jeito ou de outro, tu vai receber. Mesmo que você não queira. Fala, o pecado não aceita trabalhar de graça. Não. Trabalhou, vai receber. É diferente da graça, é diferente do dom que são concedidos por vontade do doador. O Deus é assim, ele dá graça para a gente, ele dá dom para a gente e ele não cobra nada. Fica tranquilo, tá? O salário é um direito adquirido pelo esforço ou pela sujeição do seu Senhor. Se você se sujeita a servir a Satanás, se você se sujeita a fazer a vontade do diabo, pode ter certeza que haverá recompensa. Você vai receber. E te garanto que não é nada bom, não. Se houve trabalho, então o serviço ao pecado, o pagamento torna-se uma dívida ativa. É uma dívida ativa. Fala, dívida ativa. O que pode ser isso? É que você peca aqui, você peca ali, você peca lá, e vai pecando, mas você não vê o salário na hora. Talvez ele te pague lá na frente. E talvez você esteja perguntando, mas por que eu estou com esse problema? Por que está acontecendo? Se preocupa não, foi aquele serviço que tu fez para mim, foi aquela mentira, foi aquele adultério, foi aquela coisa que você fez lá atrás, que agora eu estou pagando a você.
Você não acha que isso é sério? Então, vamos pecar? Vamos pecar? Vamos pecar, irmãos? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Nós que agora fomos resgatados desse pecado, me diz como eu vou viver nessa situação. O patrão aqui, ele é obrigado a pagar, e o servo é obrigado a receber o fruto daquilo que ele plantou. É o sistema, é a natureza. É a natureza. Se você plantou a semente do mamão, pode ter certeza que você vai colher mamão. Se você plantou a semente de um abacateiro, o que você vai colher lá na frente é abacate. Se você plantou um limoeiro, pode ter certeza que no tempo certo você vai colher limão. Esse patrão aqui, ele está dentro de um fluxo natural. Ou seja, ele vai pagar ao seu servo aquilo que ele plantou. Em suma, o salário é a justiça sendo aplicada de forma nua e crua. Repita comigo: o salário é a justiça sendo aplicada de forma nua e crua. Queira você receber ou não, tu vai. Pode ter certeza que tu vai. Se o serviço foi prestado ao erro, a retribuição é uma dívida que o sistema de vida fatalmente vai te cobrar. A consequência final de tudo isso, ele diz, é a morte. O salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, mas a separação espiritual eterna com Deus. Se fosse só morrer, e se não houvesse vida, o problema aqui não basta somente, eu morri por causa do pecado. O problema é que você vai para o inferno. Isso é muito sério. Essa advertência, ela foca na lei da causa e efeito. Fala, lei da causa e efeito. Ou seja, combatendo a ideia de que o pecado pode ser cometido sem que haja um retorno direto na vida de cada indivíduo. É que é o sistema. O título é claro, a Bíblia é claro, não erra. A Bíblia é muito claro, não erra. Joga a responsabilidade para cada indivíduo. Ei, alô, você não erra. É o que a Bíblia diz, ei, não erra. E como é que eu vou saber se eu estou errando ou se eu estou acertando? Como eu vou saber o que é errado e o que é certo? Está aí na tua mão. Aqui é o papel da igreja. O papel da igreja é dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai te abençoar, isso aqui não vai te abençoar. O papel da igreja é direcionar o irmão. É por isso que eu digo, querido, que a igreja perde tempo fazendo campanha. A igreja deveria estar o tempo todo ensinando o povo a adquirir bênçãos. Ensinando o caminho da verdade. Perde esse tempo. Passamos horas dentro das nossas igrejas, dando glória a Deus e aleluia, sem conteúdo nenhum que possa trazer bênçãos, eliminando todo o processo de maldição. Não erreis, querido, é claro, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida e paz.
A igreja, ela tem que ter esse divisor e ensinar o povo. A função do pastor é deixar isso muito, muito latente diante de cada indivíduo. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui atrai Deus para a tua vida, isso aqui atrai demônio para a tua vida. A escolha é tua. Não se deixe escarnecer. Olha o texto. Deus, fala comigo, Deus não se deixa escarnecer. É o que o texto diz. Deus não se deixa escarnecer. Esse texto, ele tem uma semântica muito específica quando analisado ao pé da letra, especialmente dentro do contexto original em que ela foi escrita. Escarnecer. Repete. Escarnecer. Literalmente, ela significa torcer o nariz ou fazer pouco caso. Diga, o meu Deus, ele não torce o nariz e muito menos faz pouco caso. Segundo o que eu aprendi do nosso Criador, é sim, sim e não, não. É sim, sim ou não, não. Imagine, querido, imagine alguém que faz um gesto físico de desprezo ou de zombaria silenciosa, achando que o outro não está vendo ou o que foi dito não tem importância. Eu escrevi isso aqui. Quantas vezes eu estou às vezes ministrando, pregando. Você conhece alguém que o pensamento dele fala por gesto? Você conhece alguém que o pensamento fala por gesto? É assim. Aí ele está ouvindo e aí, lá de cima, a pessoa faz assim. O que é isso aqui? Eu estou concordando. Triste é quando você olha aqui para baixo, principalmente aqui no meio dos obreiros, você vê assim, ó. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não aceito. É muito triste você conhecer irmãos, irmãs, que com a leitura do seu corpo, ele faz assim, pastor, eu não concordo. Eu não aceito. A alma da gente vai longe, pastor. E aí, que eu vou fazer? Literalmente, significa que é impossível enganar. A Deus ninguém engana, ou vai passar a perna nele. Na realidade, tudo que Deus estabeleceu vai se cumprir. Não se trata apenas de uma ofensa verbal, mas na tentativa de tratar as leis divinas como se elas não fossem sérias. Deus não se deixa escarnecer. Quando você não leva esse assunto a sério, quando você não dá seriedade devida, a advertência não erra, e você não atenta para a advertência, e você erra e continua errando, o tempo todo errando, você está escarnecendo. Você não está levando o teu Criador a sério. E isso complica porque você atrai problemas para a sua vida. Você atrai uma série de problemas no seu entorno familiar. Dizer que Deus não se deixa escarnecer indica que uma impossibilidade lógica e odontológica. Ou seja, diferente de um ser humano que pode ser enganado por uma aparência de piedade ou por uma mentira bem contada, a natureza de Deus impede que ele seja alvo dessa manipulação. Não tenta enganar a Deus, que você não adianta. Não adianta.
A tentativa de escarnecer acontece mais ao resultado de enganar a Deus e achar que Deus é nulo. Achar que Deus não está vendo. Achar que Deus não vai levar em conta. E aqui tem muita chocarrice aqui nesse negócio. O escárnio bate e volta. Escarnecer é escárnio. Essas coisas bate e volta. Fala, escarnecer, bate e volta. Pode acreditar, é a lei da causa e o efeito. Ele não atinge o alvo, mas define o estado de quem o pratica. Ele não atinge. Deus não se deixa escarnecer. Ele não é atingido, mas aquilo que você está fazendo atinge você próprio. Você está dando um tiro no teu pé, querido. E o texto está dizendo, para de errar, para de errar. O versículo completo, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A interpretação literal aqui se liga na biologia agrícola. Sim, não erra, tudo que o homem semear, ele ceifará. Então, aqui, literalmente, ele está falando de uma biologia agrícola. Consegue entender isso? Semear te faz o quê? Você pegou, arou a terra, colocou a semente e agora você espera que a semente cresça e dê o fruto que você precisa. Não é isso? Não é isso? E ele está dizendo, não lança a semente errada. Na terra em que tu vive, nesse canteiro que é a tua casa, que é a tua família, se você plantar problema, tu vai colher problema, amigo. Tu vai colher problema. Não bota a culpa no diabo, não. Se você planta milho, o que você quer colher? Você planta milho, mas você quer colher trigo, é isso? Fala, eu plantei milho. Fala, eu plantei milho. Eu nunca vou colher trigo. Milho é milho. Trigo é trigo. Você está escarnecendo. Ora, se você planta milho e agora fica gritando de um lado para o outro que você vai colher trigo, você ficou doido, você ficou maluco, está doido, Você pirou da cabeça? O que você plantou? Ah, plantei milho. E o que você vai colher? Trigo. Você precisa de um psiquiatra, amigo. Você botou no chão, foi milho. O que você vai colher ali na frente é milho. Isso é escarnecer. É você pensar que com as suas ações erradas, com as suas limitações espirituais, com a sua imaturidade espiritual, com o sistema religioso que te conduz de um lado para o outro nessa cegueira, conduzido como uma ovelha cega, muda, surdo, que não sabe nada, não entende nada, levado pelas ondas, achando que você vai colher boas coisas, é isso? Não vai. Isso é a lei da natureza. O que o Senhor está dizendo, olha, não erra. Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, tu vai colher, amigo. Essa é a lei natural das coisas. É o que eu digo. Se nós estivermos alinhados com o agricultor, se nós estamos usando a semente certa, se nós estamos adubando, estamos fertilizando, se está dentro dos padrões da natureza, o que você vai colher? Ah, querido, as bênçãos virão sobre a sua vida. Amém. Elas virão. Amém. O escárnio, na prática, é
a pretensão humana de agir de uma forma, ou seja, semear o mal, a negligência ou a injustiça e esperar um resultado diferente, colher paz e vida. Mas não pode. Se eu coloquei na terra tudo que contraria os princípios divinos, como é que você vai querer paz? Como é que você vai querer alegria, vida abundante? Como? Explica como. E o que você vê, queridos, é uma demanda. O que nós estamos vendo hoje é um cenário raso, fraco, aonde o rebanho do Senhor está sendo conduzido, a massa está indo na direção dos púlpitos para encontrar o caminho mais fácil, o caminho menos trabalhoso. Esse discurso é muito sério. Não dá para colher paz, não dá para colher vida, não dá para colher harmonia com Deus se nós estamos semeando coisas erradas. A frase, ela afirma que a estrutura do universo, ela é tão rígida que tentar ignorar essa ordem é literalmente inútil. O Senhor foi bem claro, ele usou algo muito próprio para tentar fazer com que cada crente entenda. Ele está dizendo, olha só, se você joga no solo coisas erradas, se você não está fazendo conforme eu estou falando para você fazer, você vai ter problema lá na frente. Então faz a coisa certa, faz tudo direitinho. Fala comigo, o desconforto de hoje é o resultado das decisões erradas que eu tomei ontem. Se eu estou desconfortável hoje, já parou de falar? Se eu estou desconfortável hoje, sabendo eu que é o fruto de decisões erradas que eu tomei ontem, não mudar hoje, não muda o cenário de amanhã. Se eu não mudar hoje, como é que será o seu amanhã? Vai ser igual hoje, não muda nada. A dor que você está sentindo, esse desconforto que você está sentindo, amanhã vai ser exatamente igual, porque você não mudou, você não trabalhou na terra, você não mexeu, você não arou a terra, você não quis fazer isso. Isso é individual. Você pode fazer a campanha que tu quiser. Fala, campanha de oração. Repete, campanha de oração é transferência de responsabilidade. Se você tem algo que está desconfortável, vamos trabalhar nisso. Vamos alinhar essa situação. Significa que Deus é imune à hipocrisia. Diga, meu Deus é imune à hipocrisia. Alguém pode fingir ser algo para a sociedade, mas para com Deus, querido, Deus conhece o nosso coração. Deus não se deixa escarnecer. Essa tentativa de fingimento é o próprio ato de escárnio que não prospera. Diante de Deus não prospera. Interpretar essa frase ao pé da letra é entender que as leis morais e as leis espirituais são tão imutáveis quanto as leis da física. É a mesma coisa. Aqui essas leis se unem. É a mesma coisa. Tentar violar, esperando que Deus abra uma exceção ou não perceba, é como tentar ignorar a gravidade. É a mesma coisa que você tentar, vou subir nesse prédio aqui,
e vou pular igual super-homem. Vou pegar um guarda-chuva. A gente era pequenininho, eu fazia isso, né? Eu subia na laje, eu vou pular de paraquedas. Quantas vezes minha mãe gritava, você é maluco, eu vou pular. Eu achava que o guarda-chuva ia voar, né, com o guarda-chuva. Eu ia quebrar a cara lá embaixo. Você está desafiando a natureza. Você pode até ignorá-la mentalmente, mas o seu corpo, ele sofrerá o impacto dessa queda. É a lei. O escárnio, portanto, ele não afeta Deus, mas sela o destino de quem tenta praticá-lo. Ele não afeta Deus, mas ele sela o destino daquele que pratica essas coisas. Entendeu? Tem um preço. A corrupção mencionada aqui, ela refere-se à degeneração. Corrupção é a ruína. Corrupção é o apodrecimento moral, é o apodrecimento espiritual. Podre, por isso o meu desabafo. Por isso o meu desabafo no início do dia de hoje. A advertência, ela é um choque de realidade. Ninguém pode enganar a Deus. As escolhas feitas na carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, elas produzem inevitavelmente frutos de destruição. Todas as vezes que nós semearmos na carne, pode ter certeza que nós vamos colher frutos de destruição. E o salário do pecado é o quê? A morte. A morte é o fim jurídico. A morte é o fim jurídico e espiritual da separação do homem com Deus. A morte vem a todos, daí segue-se o juízo. Eu queria que você pensasse muito nisso. Corrupção. O processo da degradação interna que ocorre enquanto o homem vive para suas próprias inclinações é a corrupção. A corrupção, ela é um processo de degradação interna. Falei que existe um êxodo. Falei que as clínicas pastorais aumentam gradativamente. O chão dessa fábrica espiritual está ficando cada vez mais sujo, com a podridão, com a escassez de maturidade, de pessoas que conseguem ficar anos e anos dentro da igreja, mas não crescem, não amadurecem. O processo de degradação interna que ocorre enquanto o homem vive para suas próprias inclinações. Eu preciso explicar melhor esse ponto aqui. A corrupção, no contexto bíblico e espiritual, ela vai muito além do conceito jurídico de suborno ou desonestidade financeira. Ela descreve um estado de decomposição do caráter e decomposição da alma. Muito triste. Esse é o nosso cenário. A decomposição do caráter e a decomposição da alma. Quando afirmamos que ela é o resultado de um homem que vive para suas próprias inclinações, estamos falando de um processo que acontece de dentro para fora. Está apodrecendo por dentro. A putrificação, ela está dentro. Quando ela é verbalizada, quando ela é visível externamente, imagina o estado de dentro. Jesus diz que a boca fala do que está cheio
Se a boca fala algo que é desvio de caráter, imagina a mente. Imagina a mente, que é a fonte. Aqui estão alguns pontos principais para explicar essa degradação. Vou falar de um câncer espiritual. A palavra corrupção significa literalmente quebrar em pedaços ou apodrecer. Quando estamos falando dessa natureza, desse câncer, dessa corrupção, estamos falando literalmente de pessoas que estão se despedaçando, estão apodrecendo. Na biologia, algo se corrompe quando a vida se retira. Vai aí, Fernando, sempre me ajudando. A vida, quando sai do corpo, o corpo, ele é tomado por bactérias. Ele entra em decomposição. O organismo começa a perder toda a ação. Ela podrifica. É isso? Quantos dias um corpo sem vida fica? 3 dias? Quantos dias? Horas. Meu pai. Fala sério. Você está dizendo que se você der um óbito aqui agora, exatamente a partir daquele momento tudo para? Para é o óbito. Sim. A partir daí tudo começa a ser digerido. Começa a ser tudo digerido. Você percebe isso 30 horas depois, você vê o demônio. Mas por dentro, já que o processo é imediato, é instantâneo. Morreu todo o processo da vida, vamos dizer assim, da vida ao processo da decomposição. 3, 4 horas, 5 horas depois, aquele corpo já não... Imagina que nós temos que sepultar um morto em 3 dias, no máximo. Ou então ele é obrigado a ir para a geladeira. Já viu que vai para o necrotério? Geladeira. E se aqueles que mais mantêm um corpo botam-se... quê? Formol. Você já foi fazer sepultamento? Que tem que botar algodão na boca, que tem que botar algodão no ouvido, no nariz, porque está saindo aquele... Você já sepultou alguém que já passou da hora que o cheiro... É isso. Esse é o estado. Na biologia, algo se corrompe quando a vida se retira. Ou seja, as bactérias começam a destruir o organismo. Assim como um fruto apodrece quando é desconectado da árvore, o homem sofre corrupção interna quando se desconecta de Deus. Quando você tira uma laranja da laranjeira, a partir do momento que você tira, ela tem horas para ser consumida, porque ela vai se decompor. Assim somos nós. Quando nós não estamos ligados na videira, quando nós, por teimosia, por ignorância, achamos que somos donos da nossa vida, que nós fazemos o que queremos, e que nós desconectamos, nós perdemos a essência da vida. Estamos podrificando, cheiro mau. Essa é a sociedade. Esse é o estado da humanidade, a fonte da vida. Essa fonte da vida, ela serve para nos alimentar, não para fazer somente as nossas vontades. Outro ponto é o domínio das inclinações, que eu chamo da ditadura do eu. Viver para as próprias inclinações significa que o critério de vida da pessoa é o seu próprio desejo. Eu faço porque eu quero.
Eu sinto isso porque eu gosto. Nossas inclinações são voláteis e muitas vezes desordenadas. Quando o homem coloca seus apetites, o orgulho, a ganância, a luxúria, a ira, no comando, ele perde o autodomínio. Ele é governado por esses sentimentos. Ele não governa, o Espírito de Deus não governa, ele é inclinado a satisfazer a obra daquele que o domina essas coisas. E a Bíblia diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele deixa de ser um mestre de si mesmo para se tornar escravo dos seus impulsos. Ele não é mestre de si. Ele é escravo dos seus impulsos. Eu nasci assim. Eu sou desse jeito mesmo e acabou. É desse jeito que eu vou até o final. Não faz absolutamente nada para mudar esse quadro. Por que não faz? Não é que ele não queira. Ele até quer, mas ele é escravo. Ele é escravo de um sentimento. Ele é escravo de uma situação carnal que se tornou incontrolável na sua vida. Até admite que precisa mudar, mas não consegue. A cada vez que ele cede a uma inclinação errada, a fibra moral da alma se torna cada vez mais fraca. Cada detalhe, cada ação, cada voz, cada sentimento, tudo isso a alma vai perdendo vida. E quando a alma perde vida, significa que o Espírito de Deus está se afastando. Deus não habita em meio a essas coisas e ele sai. Aí o ego, o eu, cria para si um Deus substituto. Ele cria para si um Deus que vai adequar ele dentro daquilo que ele é. Então ele forma para si um Deus que fecha com ele. O processo da degradação interna, ele funciona como uma anestesia moral. No início, o pecado incomoda. No início. Como com a repetição das inclinações do pecado, essas pessoas, ou seja, a consciência dela, ela é cauterizada. O homem corrompido, ele começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Ele perde a capacidade de sentir nojo do que é sujo e temor pelo que é sagrado. Acabou. Ele perdeu. Para ele é tudo muito natural. O homem, ele foi criado para refletir a imagem de Deus. A corrupção interna é a deformação dessa imagem. Eu queria que você repetisse comigo, vamos lá. Eu fui criado... Não, tá baixo, vamos lá. Eu fui criado para refletir a imagem de Deus. Fala, a corrupção interna é a deformação dessa imagem. A corrupção interna. O nosso problema é o que está dentro. Viver para si mesmo é como um espelho que começa a entortar. Já viu? Quando o espelho está certinho, você vai na frente do espelho, você reflete a tua imagem, né? Você vê o cabelo, você vê, né? Você reflete. Vai na frente de um espelho torto. Qual é a imagem que você vê? Uma imagem torta. Viver para si mesmo é como um espelho que começa a se entortar. A imagem refletida passa a ser uma imagem monstruosa.
O egoísmo, ele consome a generosidade, a soberba consome a humildade e a mentira consome a grande verdade. Como mencionado em Gálatas 6:8, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Isso significa que a degradação não é um castigo arbitrário de Deus, mas uma consequência natural. E a lei da entropia espiritual, que você não investe no que é eterno, no que é espiritual, o que é temporal, ou seja, na carne, é inevitavelmente podrificado, ou seja, nós não conseguimos, nós temos muita dificuldade de crescer espiritualmente. E, lamentavelmente, a igreja contribui muito para isso. A corrupção interna é o processo onde o homem, ao tentar ser o próprio Deus e satisfazer todos os seus desejos, acaba destruindo a própria humanidade, porque todo mundo pensa assim. Ele se torna o que a Bíblia diz, sepulcro caiado. Bonito por fora, status, cargos, aparência, mas em estado de putrificação por dentro. A definição do pecado pode ser abordada sob diferentes óticas, mas a sua essência está ligada à ideia de um desvio. Pecado é desvio de um padrão, é desvio de um propósito que foi estabelecido. A palavra mais comum para o pecado no Novo Testamento é errar o alvo. Nesse sentido, o pecado não é apenas fazer algo monstruoso, mas simplesmente não atingir a marca da perfeição, a marca do propósito para o qual o ser humano ele foi criado. O pecado é frequentemente definido de duas formas complementares. É o ato de ultrapassar o limite estabelecido por Deus. É uma rebelião ativa contra uma norma divina. É a distorção do caráter interno, um estado de corrupção, onde a vontade humana se inclina para longe de Deus e para perto do próprio eu. Mais do que uma infiltração jurídica, o pecado é visto como uma ruptura. Ele corrompe a comunhão do homem com Deus. Ele quebra a harmonia do homem com seu próximo. Ele causa o conflito interno do homem consigo mesmo. Fazer o que é exatamente proibido, mentir, roubar, deixar de fazer o bem que se sabe que se deve ser feito. Como diz o texto bíblico, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitos definem o pecado em sua raiz como a autossuficiência, é o desejo do ser humano de ser o seu próprio Deus, definindo por conta própria o que é certo e o que é errado, ignorando a soberania do Criador. Que pena, sempre precisando estender um pouco mais. Queridos, que o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, pelo seu poder, Ele nos faça entender a emergência, eu digo a emergência que hoje a realidade nos traz. Sair dessa engrenagem, sair de todo o processo teórico e viver a prática, a realidade é uma necessidade. Não são poucos os irmãos e irmãs que estão agora sofrendo, sendo sequelados por crises,
por situações que refletem diretamente aquilo que foi semeado ontem. Aquilo que eu estou colhendo hoje, aquilo que eu estou vivendo hoje, é o produto, é o resultado, é a consequência de tudo aquilo que eu escolhi ontem. Se a situação não está confortável, se algo precisa ser feito, então que essa palavra ela possa ter causado efeito na sua vida, porque ela causou em mim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos